Reinaldo Gonçalves, você é um dos grandes conhecedores, inclusive já escreveu muito sobre isso, da questão da dívida externa, que já não se fala mais, enfim, da dívida pública, que é um tema bizarro, na medida em que, se pensarmos que Fernando Henrique começa esse modelo neoliberal com uma dívida de 60 bi de reais, porque o dólar era equiparado, e que privatiza quase todo o nosso patrimônio público para cumpri-la, mas por conta de uma política monetária, faz essa dívida terminar no seu mandato em 650 bi. E nós constatamos hoje, depois de 8 anos de governo petista, entre aspas, pelo menos, se não programático, que ela já ultrapassa 2 trilhões, aí já não se afirmando tanto a externa, mas a dívida pública no seu conjunto. Como é que pode se compatibilizar esse quadro com a ideia que se divulga no mundo que o Brasil é uma das economias ascendentes, estáveis e promissoras? Essa implicação é absolutamente sem fundamento. Na realidade, esse tipo de visão que o mundo tem sobre o Brasil está assentado na extraordinária remuneração dos ganhos que esse mundo está tendo no Brasil, não pelo dinamismo do Brasil, pelas suas virtudes, mas, na realidade, pelas suas deficiências. Em particular, o fato do Brasil ser o país que paga a maior taxa de juros do planeta. Então, o mundo ganha no Brasil aqui, em 6 semanas, o que ganha em Nova York, Londres, Frankfurt, no ano todo. Então, por isso que o mundo adora o Brasil. Mas o fato de adorar o Brasil não significa que o Brasil o adorem pelas suas virtudes, e sim pelo esse defeito. Um dos problemas do Brasil é esse nível de endividamento que subiu de forma extraordinária. E a questão central é tanto o volume, com 2 trilhões de reais aí de dívida no final do governo Lula, é também o serviço da dívida, ou seja, o pagamento de juros. Isso é um escoador de renda, um vazamento de renda muito grande do conjunto da população para aqueles que vivem de renda de juros, ou seja, os rentistas, não é? Gente que não trabalha, gente que aplica títulos públicos e vive desse tipo de rendimento, que no Brasil é muito alto. Isso é uma distorção, uma anomalia do Brasil, porque o Brasil foi capturado pelos interesses financeiros, pelos interesses dos grandes bancos, os grupos dirigentes que têm suas campanhas financiadas por esses grupos, foram capturados já no Fernando Henrique, no governo Lula e no próprio governo da Dilma, e mantém essa política monetária absolutamente sem sentido, irracional. Mas, Reinaldo, nesse ponto, como é que se responde ao famoso quadro que colocam? Sim, mas hoje o que se aplica em termos da dívida brasileira, ela está muito diluída, essa dívida é diluída, não é só dos banqueiros, existem os fundos com os pequenos participantes, os pequenos acionistas. É possível separar os bancos, o sistema financeiro hegemônico, disso que se convenciona chamar aplicação do cidadão comum? Em primeiro lugar é o seguinte, a riqueza no Brasil é extraordinariamente desigual a distribuição. 1% da população, os ricos brasileiros, já têm mais de 50% do estoque de riqueza, inclusive aplicações financeiras. Então, imaginar que a classe média se beneficia desse tipo de ganho, beneficia, é verdade, mas o impacto que isso tem, esse efeito, é pouco expressivo. Na realidade, quem ganha são os ricos. E dentre os ricos, naturalmente, estão os proprietários dos bancos, os acionistas dos bancos. Então, a concentração de riqueza se expressa não só em imóveis, terras e quadros, joias e depósitos no Brasil e no exterior, mas também se aplica a questão do investimento financeiro, ou seja, as aplicações financeiras. Então, os grandes beneficiários são os ricos dessas aplicações financeiras. Então, a questão central é que esse estoque de dívida com essa taxa de juros elevada não só prejudica, do ponto de vista do desenvolvimento, porque transfere renda, taxa o povo brasileiro, principalmente um país que o imposto é regressivo, ou seja, quem paga imposto é pobre, não é rico, você taxa o pobre, a classe média, tira dinheiro deles e transfere isso para os rentistas, é claro, para os fundos de pensão dos trabalhadores, do setor formal, para uma parte da classe média alta que tem rendimentos ainda que pouco expressivos, porque ela vive do salário, mas que tem algum rendimento de juros, mas o fato concreto é que esse tipo de endividamento no Brasil concentra a renda. Agora, tem um aspecto que eu considero mais grave ainda, e que coloca o Brasil numa trajetória de altíssimo risco, uma trajetória que certamente vai levar na frente a mais uma crise
grave no país é que uma parte, isso se agravou no governo Lula, é que parte expressiva dessa dívida pública está na mão de estrangeiros. Então, na realidade, hoje o Brasil deve ao mundo 1,4 trilhões de dólares. Repetindo, o Brasil deve ao mundo 1,4 trilhões de dólares, é o passivo externo. Aí tem 500 bilhões, que são os ativos reais, os equipamentos das fábricas das empresas estrangeiras no Brasil, que é ativo real, e tem aí dentro, então, 1 trilhão de dólares, 900 bilhões de dólares, que é papel. O que é? É bolsa, é aplicações em derivativos, é aplicação em debêntures, mas principalmente aplicações em títulos públicos. E qual é o papel defensivo que as chamadas reservas, tão louvadas, entre aspas, pelos chamados consultores, que constantemente prestam informações aos meios de comunicação, muito mais defendendo seus desejos do que propriamente analisando a realidade? Qual é o papel dessa reserva tão cantada no contraponto a essa dificuldade? Exatamente. A questão é que quando o Brasil deve, tira do 1,4 trilhões, você tira os 500 bilhões de máquinas e equipamentos, sobra os 900 bilhões de passivo externo, quanto a gente deve ao mundo. Ocorre que as reservas internacionais são da ordem de 350 bilhões. Então, nós ficamos descoberto, o Brasil está vendido, o Brasil está descoberto em 600 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, porque esse passivo financeiro líquido nosso, 600 bilhões, isso desaparece de um dia para o outro. E quando eles começarem a trocar os 900 bilhões por 350, o câmbio vai explodir, vai ter inflação. Quando esse tipo de movimento de explosão de câmbio provoca, além da crise cambial, das contas externas, provoca uma crise financeira, um monte de banco quebra, um monte de gente endividada em dólar quebra, como ocorreu em 2008, no caso de bancos importantes. Você tem, além da crise cambial, da crise financeira, você vai ter uma crise real, porque você vai ter desemprego, você vai ter recessão e você vai ter uma crise fiscal, por causa dessa dívida pública elevada. Quando a renda cai, o governo vai aumentar os juros mais ainda para segurar os fluxos de capitais aqui dentro, e aí você vai ter o Brasil envolvido por causa desse endividamento público, em parte, grande parte, em parte substantiva na mão de estrangeiros. Você vai ter uma crise cambial, você vai ter uma crise financeira, uma crise real e uma crise fiscal. Reinaldo, a gente termina da série em 8 minutos com a questão da dívida, mas nós vamos voltar com 2 pontos que eu gostaria de conversar para 2 outros curtos vídeos, que é a questão da tributação no Brasil, seu peso ou sua perversidade, e a questão da crise internacional com respeito a isso que se diz da estabilidade dos bancos brasileiros. Até a próxima, um abraço. Obrigado.